Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar já mais uma live. Eu entrei um pouquinho mais cedo para a gente não correr o risco de ter problema de conexão. Então, estou entrando um pouquinho mais cedo. Daqui a pouco a nossa convidada estará por aqui. Deixa eu tentar fixar aqui o tema. Tema que é um bordão bem conhecido. Vocês que estão entrando, que tal avisar para os colegas, para os amigos, para a gente ter uma live bem participativa. Pronto, fixei. Quem não se comunica, se trumbica. Certamente todos aqui já ouviram esse bordão, muito famoso na década de 80. Chacrinha fazia sucesso dizendo isso. E tem muito a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Nós precisamos nos comunicar sempre. Gente, eu preciso de um feedback do áudio. O volume tá bom? O volume tá bom. Que tal mandar esse aviãozinho informando que a live já começa, às 20 horas. Entrei propositalmente um pouco antes, justamente porque na última live que participei tive problema de conexão, muito congestionamento nesse horário. Então, por cautela, preferi entrar um pouquinho antes, e aí é o tempo que as pessoas vão chegando e a gente pode começar a conversar sobre esse tema tão interessante. Afinal, comunicação é quase tudo. Eu costumo dizer isso praticamente todos os dias em audiência e é uma realidade. Vamos convidar nossos seguidores. Avisar que está começando. Estou mandando aqui também para alguns. Daqui a pouco a nossa convidada entra. Falar um pouquinho aqui desse projeto da Amatra, que é o Amatra Convida. E nós temos feito essas lives com temas que envolvem, no geral, o mundo do trabalho. Também temos feito lives culturais. A da última semana foi uma live bem cultural. Então, temos esse propósito de conversar, de dialogar e de cada vez mais estar perto da sociedade. Vi que entrou a Matra 12, colega nossa. Oba, boa noite. Eu avisei aqui para o pessoal que eu entrei um pouquinho mais cedo, porque da última vez houve um grande problema de congestionamento. E aí nós atrasamos a live porque não conseguíamos a conexão. Então hoje, por garantia, eu entrei um pouquinho antes. Daqui a pouco, 20 horas, a nossa convidada, Débora Brum, estará aqui conosco e queremos assim uma live bem participativa. Vamos aproveitar para conversar, para perguntar, enfim. Vamos aproveitar esse tempo, que tempo vale ouro, né? E a nossa convidada tem muito a transmitir, tem muito para compartilhar aqui conosco. Vamos conversar, porque é conversando que a gente se entende. Eu costumo dizer isso diariamente nas audiências. Os advogados já sabem. A doutora Cassandra conversa demais. Mas é porque é conversando que a gente se entende. Dialogando é que a gente consegue
Tô vendo gente conhecida por aqui. A La Jose acabou de entrar. Que bom. Vamos convidar o pessoal, a La Jose. Manda aí o aviãozinho, doutora Cosmélia, pessoal lá da faculdade. Cadê os alunos? É tão bom quando eles estão por aqui. Vamos convidar que eles vão chegando. Quem não se comunica se trumbica. Eu não era nem nascida nessa época, viu? Mas eu soube que quem falava muito isso era o Chacrinha. Velho guerreiro. Inclusive, é conterrâneo meu, pernambucano. E é bem por aí mesmo. A gente tem que saber a comunicação na medida certa, porque nós estamos nos comunicando o tempo inteiro, né? Seja por gestos, seja pelo silêncio, seja de forma verbal, escrita. Nós, profissionais do direito, temos esse dever de bem nos comunicarmos, né? Porque é nossa ferramenta de trabalho. Mas a comunicação, como eu falei aqui no início, ela resolve quase tudo. E ela é importante realmente para a vida. Então, nós temos que aprender a nos comunicarmos sempre da melhor forma possível, de acordo, né, da forma adequada para a ocasião. Enfim, acho que a nossa convidada acabou de entrar. Olá, boa noite. Boa noite, Débora. Tudo Esperei bom? você, tudo, querida. Esperei você chegar para eu falar quem é Débora Brum, essa querida que aceitou o nosso convite. Débora é do Sul e a gente vai ter esse intercâmbio de sotaque aqui hoje, Sim, que a é gente muito acha que disfarça, bacana. mas a gente não disfarça o nosso sotaque, né? Não, sotaque é raiz. Então, assim, É, eu morei muitos anos fora de Recife, fora do Nordeste, morei em Santos, morei no Rio. Mas, assim, quando eu abro a boca, todo mundo sabe que eu sou do Nordeste, né? E quem conhece o isso. Nordeste sabe que eu sou de Recife, porque tem algo diferente. Dizem que é o S com som de X, e eu acho que é mesmo. Enfim, mas estou muito feliz de tê-la aqui. Quero agradecer em nome da Matra 19. Nós ficamos assim muito honrados em tê-la aqui, porque eu fiz o convite porque conheci um pouco do seu trabalho, né, por meio da minha irmã que também é juíza do Sim. trabalho, no TRT 18, e teve a oportunidade de participar de um curso que foi ministrado por você lá na EJUDE 18, e compartilhou Uhum. comigo. Eu tive a sorte de ela compartilhar comigo algum aprendizado, né? Então eu fiquei muito interessada em ter esse bate-papo com você, trazê-la aqui para a nossa Matra, enfim, para os nossos seguidores. Então deixa eu falar um pouquinho quem você é e aí eu vou lhe dar a palavra, porque você tem muito para falar para a gente hoje. A gente quer ouvir. Olha, Débora Brum, ela tem um perfil no Instagram que é o @comunicativafono. Ela é fonoaudióloga empresarial, tem mestrado em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é isso? Isso Tá. mesmo. Especialização em voz. Aqui eu não estou identificando, mas é um instituto de São Paulo. Depois É você o fala Centro pra de Estudos da gente. Voz. Ah, ótimo. É palestrante, consultora em comunicação humana, coach e sócia-diretora da Comunicativa, ou seja, é uma incentivadora da comunicação humana. Então, é com ela que vamos conversar hoje. E eu estou muito feliz, Débora, porque assim, comunicação é comportamento, né? Por meio da comunicação, nós podemos nutrir ou intoxicar as relações. E isso eu ouvi numa palestra ano passado e nunca mais isso saiu da minha cabeça. Eu vi essa frase da comunicadora Vânia Bueno e realmente concordo em gênero, número e grau. Nós Eu não também. podemos sair e deixar o comportamento em casa. O comportamento vai conosco. Então, a Uhum. comunicação ela faz parte desse comportamento e nós temos mesmo que aprender cada vez mais a como
essa comunicação pode ser eficaz, pode ser, Uhum. né, melhor para a nossa vida no geral, né? O profissional do direito, em especial, ele precisa se comunicar bem, como eu já falei aqui antes. Então, eu vou jogar a bola para você, agora está contigo. Fala um pouquinho para a gente. Eu queria que você começasse falando, por exemplo, o impacto das emoções no comportamento, na comunicação. Adoro falar sobre isso, mas antes de mais nada, eu quero agradecer, dizer que estar aqui com a senhora falando desse tema é uma grande honra. Olha, primeiramente eu vou fã. pedir a você que não me chame de senhora. Ah, eu vou me sentir tá bom. ofendida que você me chamar de senhora. Tá bom, então continuar. já tá o combinado estabelecido. Combinado, eu sou muito combinado. fã do canal de vocês, Você é Muito Mais Conciliador, porque entendo que a comunicação e conciliação andam juntas, né, de mãos dadas. Sim, e como a sim. nossa live fala, quem não se comunica se trumbica, quem não se comunica se estressa, gera problemas, ruídos na comunicação. Então eu estou muito aqui feliz mesmo de a gente conversar sobre esse tema que eu sou apaixonada. E emoção, né? Quem não sentiu, assim, às vezes, aquele calor subindo e a gente fala coisas que depois se arrepende. Então é bem comum. A emoção e a comunicação andam juntas, de mãos dadas também. Então, é interessante a gente entender que todas as nossas ações, tudo que nós fazemos e o que nós falamos é comandado no nosso cérebro, por meio de dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, ele é muito rápido, ele é instintivo, ele é intuitivo, ele é associativo. Sabe quando alguém fala alguma coisa pra gente e aquilo bate forte, a gente revida sem pensar muito? A gente nem quis compreender, a gente só quer responder. Isso, naquele momento. Só quer rebater. Isso mesmo. Sim. Tem gente que diz assim, eu não levo desaforo pra casa, toma lá, dá cá. Então, essas reações, quando a gente tem um tipo de reação como essa, nós estamos no comando do sistema 1, que é o nosso sistema mais primitivo. É um sistema de sobrevivência, porque tem momentos que a gente não precisa pensar muito, tem mais que reagir. Se nós estamos na rua e escutamos um barulho de um tiro, imediatamente a nossa reação seria ou se jogar ou correr, ou se esconder ou correr. Porque é o nosso sistema 1 entrando em ação para nos proteger. O sistema 2, ele é um sistema mais lento, porque ele é racional. Eu preciso pensar. Então, quando nós queremos falar algo de uma forma empática e assertiva, nós precisamos estar no sistema 2, levar o nosso cérebro para o sistema 2. Como fazer isso? Se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, ao invés de eu revidar em questão de segundos, parar e pensar, fazer uma pausa proativa. Depois a gente até pode falar um pouquinho mais do silêncio, da pausa restauradora. Vamos falar sim. Vamos botar isso na nossa pauta. Mas o fato de a gente parar em questão de 10 segundos, a gente já vai conseguir ativar o sistema 2 e pensar, bom, qual é a melhor resposta que eu tenho para dar para essa pessoa de acordo com o meu objetivo. Então, eu sei onde é que eu quero chegar naquele diálogo, naquela situação de comunicação. Se eu entendo que eu não quero discutir, então eu vou organizar melhor as ideias, vou pensar nas melhores palavras, vou cuidar do meu tom de voz. É uma comunicação consciente. Consciente, adoro esse termo, comunicação Totalmente. Consciente. Agora pense, alguém falou, é aquele contar até 10, às vezes até 1000, né? Mas olha só, pense tudo isso num momento de audiência, mesa de audiência, né? Quando os advogados, no calor da emoção, é isso que eu digo tanto para eles, doutores, os senhores estão aqui para ajudar os clientes, então os senhores precisam se desvencilhar, né? Assim, ficar à parte, não se envolver tanto emocionalmente, porque senão não vão conseguir ajudar. Eu sempre chamo atenção para isso, porque assim... É importantíssimo. A gente sabe que o advogado está defendendo aquele cliente dele, mas ao mesmo tempo ele não pode ser tão parcial a ponto de prejudicá-lo. Sabe o equilíbrio que tem que ser buscado? Esse equilíbrio é sabedoria. É sabedoria. Exatamente. E eu costumo, nos cursos de comunicação assertiva, eu costumo falar
que jogo a gente quer jogar, né? Nós queremos jogar jogo de tênis ou frescobol? Costumo comparar esses dois Colaborativo ou esportes. competitivo, exatamente. Porque às Exatamente. vezes nós estamos num estilo de comunicação, jogo de tênis, eu quero vencer, eu entendo o outro como meu oponente, eu enxergo o outro como meu adversário. E E isso aí, em qualquer âmbito da vida, né? Às vezes em casa com o marido, quero. basta você Sim, estar num dia ruim, né? E aí isso aquele mesmo. diálogo, ele vai ficar travado porque a gente não vai Aham. conseguir, né, Isso, às vezes, levar adiante. às vezes o que era para ser um simples debate de ideias vira um embate, um combate de Exatamente. ideias. Por quê? Exatamente. Porque nós estamos ali no comando do sistema 1, eu não estou raciocinando, eu não sei qual é o meu objetivo, eu ouço e rebato. E aí a gente precisa ter uma comunicação mais clara e consciente. E aí uma outra palavra junto com a consciência é o autocontrole, que também é um Autocontrole. super desafio. Autocontrole, É. respirar Então, o fundo, organizar as desafio da ideias. comunicação, a gente poderia dizer que é a gente compreender e ser compreendido. Seria o Isso desafio da mesmo, comunicação, não é? isso Assim, não, mesmo. assim eu penso muito assim, não importa o que eu esteja falando, e sim o que as pessoas estão entendendo. Então, eu tenho que Uhum, cuidar, né, para ser entendida da forma como eu estou tentando me expressar. Mas para isso eu isso, tenho que ter uma comunicação clara, concisa, respeitosa. respeitosa, né? Primar pela urbanidade. Olha, tem uma perguntinha que está dentro aqui desse contexto. Sistema 1 seria o neurônio motor? Vamos Não é aproveitar para essa responder. explicação. Não, não. Até depois eu posso achar o livro, é do Daniel Kahneman, o livro que fala dessa teoria é o Rápido e Devagar. Duas formas de Ah, tá. pensar. O Daniel Kahneman foi um Uhum, autor que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, bem interessante. Lá ele explica uhum. melhor. Analisando um material que eu tive acesso, um material seu que eu tive acesso, né? A Andressa compartilhou comigo, então eu tive essa informação privilegiada. Eu vi que você coloca assim, que a comunicação tem que ser Ah, S sim. ponto E ponto R ponto. Aí explica um pouquinho pra Sim. gente o que é isso, o que seria Eu isso. considero essa uma estratégia, eu chamo de a fórmula da eficácia e da eficiência na comunicação. A comunicação tem que ser sucinta, específica e relevante. Isso já resolveria metade dos ruídos de comunicação, metade dos problemas. Vamos analisar então cada palavra. A comunicação ela precisa ser sucinta. O que acontece quando nós conversamos com uma pessoa prolixa, que se estende demais, fala, repete 2, 3 vezes a mesma coisa, entra em detalhes desnecessários? A O gente nosso se perde, no cérebro meio da conversa a gente se desinteressa. se desinteressa. O nosso cérebro vai pensar assim, não, tá muito confuso, isso está me dando muito trabalho. Aí a pessoa vai olhar o WhatsApp, vai fazer 1000 coisas que sejam mais interessantes. Então, a Uhum. comunicação precisa ser sucinta no sentido de que nós precisamos ter foco, sermos objetivos. Não dá para ficar dando 1000 voltas, porque cansa o nosso ouvinte. E ainda mais nessa época que nós vivemos num mundo da impaciência, as pessoas estão Exatamente. ansiosas, nosso nível de atenção é mínimo, Baixíssimo. Uhum. baixíssimo. Basta a gente só pensar na Sucinta. questão do YouTube, né? Todo mundo aqui já deve ter pulado o anúncio de 6 segundos. Sabe? Uhum. Quando em 6 segundos tu consegue pular o anúncio. Nossa, às vezes, até em 2 segundos eu tô tentando pular o anúncio, porque a gente fica nessa ansiedade. Sucinta no sentido de simples, né? E De aí, simples. a Da Vinci, ele tem uma frase, né, que ele diz assim, a simplicidade é o auge da sofisticação. Olha que coisa linda. E a gente precisa É ser necessário. simples, não é? Claro, aí eu entro com uma outra frase do Einstein, que eu gosto muito, porque tem gente que diz assim, mas eu não consigo falar. Esse é um assunto muito complexo, eu não consigo explicar de uma forma simples. Aí Einstein diria, né, se você não consegue explicar de uma forma simples, você não entendeu suficientemente bem. Porque a Sim. comunicação, ela nos dá condições, por meio de estratégias, de falar algo para diferentes públicos. Então, se estamos comunicando algo para um público técnico, nós podemos
falar um pouco mais a linguagem técnica, Sim, até devemos. sim. Mas Olha, só um minutinho. Tanta gente Claro. boa entrando, eu quero cumprimentar todo Ah, que mundo. Gente, eu não bom. consigo responder aos acenos, mas assim, sejam muito bem-vindos. A nossa conversa está só começando e a gente está muito feliz de tê-los aqui, tá bom? Vamos lá, Que vamos bom. continuar. Então, a questão da simplicidade, né? Tem muitas pessoas que acreditam que falar bem É falar falar rebuscado. rebuscado. Isso mesmo, usar palavras bonitas para passar uma boa impressão, para passar muito conhecimento. Só que o efeito é o oposto. A pessoa acaba passando arrogância, não se comunica, o interlocutor não tem interesse, ou não existe uma compreensão. Quando não há compreensão, não tem comunicação. E no nosso meio jurídico, isso é muito comum, né? Até porque tem os termos técnicos, né, que eles precisam ser Sim, sim. utilizados, mas assim, muitas vezes a gente está fazendo uma audiência com uma pessoa muito humilde, então não adianta falar termo técnico que a pessoa não vai entender nada. Tem que olhar no olho Isso. e falar de uma forma que ela consiga me entender. Uhum, Então a gente tem que ter essa perspicácia, tem que ter esse cuidado. É como eu falei antes também, a gente tem que procurar falar de uma forma adequada para aquilo, para aquela situação, para aquele público, enfim. uhum. Não adianta falar 1 quilo e não ser entendida nem 200 gramas, né? Eu Não. costumo dizer isso. Você perde o seu tempo e de quem lá está tentando te ouvir. Então é uma perda de Exatamente. tempo. Por Quando isso que você nós fala precisamos. em comunicação específica, seria uma comunicação Clara, clara. clara. Eu vou dar um exemplo. Outro dia aconteceu algo. Tem vários exemplos para dar em relação a isso. Mas vou dar um exemplo Aproveita. muito simples. Eu gosto muito de comer pão. Adoro comer pão. Mas eu prefiro deixar o pão para o final de semana. Por uma questão de saúde, de ser mais Sim. saudável, então eu acabei trocando por tapioca durante a semana. Mas teve um dia desse que eu estava com desejo de comer pão francês, estava com muito desejo. E a minha babá estava vindo para cá. Daí eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp pedindo assim: você pode trazer pão? E ela disse, claro. E aí ela veio com pão, aqui se chama pão de sanduíche, aí provavelmente é pão de Sim, pão forma, de aqueles caixa, pães pão de fatiados. forma, sim, sim. É. E aí eu fiquei frustrada, porque eu queria comer o pão francês, assim, quentinho, com manteiga. Então, eu fui clara. Ela entendeu o pão, mas eu não fui específica. Então, a minha Sim. mensagem não chegou para ela como eu gostaria. Se eu dissesse, olha, traz, por favor, 5 pães franceses, porque tem uns até com gergelim, sem gergelim, eu poderia ser mais específica ainda, né? E no Sim. dia a dia tem outros exemplos. Agora há pouco, eu estava dando umas 3 semanas atrás, eu dei um treinamento para uma empresa da área da saúde. Então agora com essa questão do Covid, eles estão uma correria danada, e eles estavam abrindo um novo espaço de atendimento aos pacientes. Então a gestora da área, que ficou responsável por essa expansão, estava comunicando, reunindo todos e falou assim, ô Marcos, a gente vai precisar de 2 monitores. Você pode ficar responsável por isso? E ele disse, posso. Daí, na outra reunião, para alinhar tudo e ver se estava tudo pronto, se descobriu que o Marcos solicitou a compra de 2 monitores de TV. Só que não, eram monitores pessoas, porque lá tem cargo de supervisor, monitor. Então, imagina. Nossa, que confusão, Deu, além de gerar falha gasto de comunicação. falha, gerou retrabalho e atraso. Atrasou para eles abrirem toda aquela ala. Isso foi uma comunicação falada ou foi escrita? Falada, porque Falada. a escrita ainda daria mais problema. Imagine na escrita. Na escrita, uma vírgula faz toda a diferença, né? Então, às vezes, a gente realmente tem que ter toda a cautela do mundo. E o R, pessoal, só retomando, que eu vi que algumas pessoas entraram agora. Então, a Débora está falando para a gente que a comunicação ela tem que ser S.E.R. S, ela tem que ser sucinta, simples. Específica, específica, ou seja, clara. E agora ela vai falar para a gente do relevante. Ela tem que ser também relevante. Então, vamos para o relevante. Isso. Sabe quando nós pedimos algo para alguém e a pessoa não dá prioridade para o nosso pedido? Ou ela diz que vai fazer e acaba não fazendo? Porque muitas vezes está faltando enrola. A relevância.
tudo tem que ter um bom propósito. Tudo que eu comunico para alguém tem que ter um porquê. Essa é a questão da relevância. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Até ele tem vídeos interessantes, tem uma palestra no TED Talks falando desse livro. Ele criou uma teoria chamada Golden Circle. Golden Circle. Tudo começa pelo porquê. Então, quando nós solicitamos algo, por exemplo, olha, eu preciso desse relatório para as 15 horas. Por quê? Eu já digo o porquê. Isso! O ideal é que eu já diga o porquê. Já diga o porquê. Senão a pessoa ela não vai ter o senso da urgência, da importância. Agora, se eu digo assim, eu preciso desse relatório para as 15 horas, porque às 15h30 eu vou ter uma reunião com o diretor e eu preciso mostrar esse relatório. Eu vou ter uma reunião com esse cliente e eu preciso mostrar esses dados. A gente poderia então dizer, Débora, que essa relevância, né, essa importância, ela gera mais engajamento e menos resistência? Total. Mais engajamento, mais colaboração e menos resistência. Porque a pessoa pode pensar assim, puxa, vou enviar às 15 horas só porque ela quer? A Débora só pensa na prioridade dela, não pensa que eu também tenho meu trabalho. Pode passar mil coisas na cabeça. Sim. Aliás, só para complementar essa questão de como a gente precisa explicar, tem uma frase que eu gosto muito: onde não há informação, entra a imaginação. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque aquilo que eu não digo, a pessoa vai fazer um sentido na cabeça dela, né? Abre uma margem, né, para a pessoa imaginar mil e uma situações. Então, se eu digo, se eu sou clara, se eu sou objetiva, eu vou evitar essa falha de comunicação, não é? Isso. E aqui, até uma outra questão, quando nós precisamos dizer não. Sim. O porquê, dizer porquê. O não, eu costumo dizer que eu gosto de explicar o não como um não sanduíche, com 3 camadas. A primeira, usar empatia. Puxa, eu entendo essa situação, eu gostaria muito de poder lhe ajudar. São frases de empatia. A segunda é explicar, não porque não é resposta. Então, o porquê entra na segunda camada do não sanduíche. Explique o porquê. Olha, eu não posso fazer isso. Se nós fizéssemos isso, nós correríamos o risco de... E aí eu posso mostrar, então, o impacto. E a terceira camada do não sanduíche é uma ideia, uma sugestão. Isso que você está me pedindo, infelizmente não é possível fazer, porque tal explicação. Vai causar, vai impactar. Isso. Aí trabalha bem o porquê e no fim dá uma boa... Inclusive com criança, né, Débora? A gente nunca deve começar com o não, né? A gente já vai explicando para ele entender o porquê que não é possível fazer daquela forma. Se a gente disser não, porque não, a criança vai e faz. Então, vai teimar, tem um quê de psicologia também, né? Tudo muito interligado. O processo, entrando aqui a colega Alda, eu vi que entrou agora há pouco também Simone Mendes, Marco, tanta gente. Muito bom, muito bom. A gente quer interação mesmo. O processo, ele funciona mais ou menos como um telefone sem fio, sabe, Débora? É assim, o cliente conta para o advogado vai interpretar, vai colocar no papel, isso vai chegar para o juiz já da forma como o advogado interpretou, e a verdade que a gente vai buscar muitas vezes vem de uma terceira, quarta ou quinta versão, a depender das testemunhas que forem ouvidas. Então, imagine como é essa comunicação no processo. Então, a gente realmente, assim, tem que primar por uma comunicação clara, por uma comunicação... E aí você estava falando, e eu me lembrei do seguinte, nas sentenças, por exemplo, num julgamento improcedente, muitas vezes a gente escreve muito mais para fundamentar o porquê daquela improcedência do que quando é um pedido que é julgado procedente, sabe? Então, o não realmente ele requer, né, justificativas, ele requer esse tipo de cuidado, mas o não é muito importante. São 3 letrinhas muito importantes. E imagine nós, né, aqui, no caso, na condição de juiz, a gente está o tempo todo sendo, né, testado, porque toda hora tem ali um pedido, tem um requerimento e você tem que deferir ou indeferir. Então, muitas vezes aquele não tem que ser dito em audiência. Débora, querida, alguém cumprimentou agora. Marina, um beijo, a Marina. O pessoal da execução estratégica também está aí. Boa noite, boa noite. Legal.
Então, é aquele não que a gente tem que dizer assim na mesa de audiência, mas a gente tem que dizer de uma forma tranquila e tentar deixar o ambiente harmônico mesmo com aquele não, para a gente poder prosseguir com o trabalho fluindo. Então, eu já Claro. ouvi muito, e eu, não, eu acho que isso é verdade mesmo, porque eu sou muito sorridente. Então, alguém já disse assim: ah, a doutora Cassandra, ela indefere, mas ela indefere com um sorriso. Então, não dá nem para ficar com Que raiva ótimo. dela. E aí eu queria falar contigo sobre isso, sobre essa questão do rapport, né? O sorriso, ele Uhum. é uma excelente forma, né, de a gente começar uma comunicação. O que é que você Nossa, diria disso? o sorriso abre portas, desarma barreiras. Eu lembro perfeitamente uma situação onde eu estava esperando uma consulta médica, eu como paciente, e a médica estava 1h30 atrasada. Eu tive que desmarcar Nossa. compromisso, desmarcar reunião, eu fiquei muito irritada. Eu estava muito irritada, porque eu não gosto de ficar esperando ainda mais muito tempo e é Ninguém atrapalhar gosta. todo o meu trabalho. Ninguém gosta. Bom, eu estava com muita raiva, preciso confessar, estava com muita raiva. Quando O chegou sistema 1 o estava meu lá, hein, a horário, toda. né, o sistema 1 estava lá, enlouquecido. Quando ela me chamou, eu estava pronta para falar, puxa, olha, tipo, já ia dar um discurso que eu já tinha que ter, eu tive que desmarcar pacientes, clientes, etc. Só que ela abriu a porta com um sorriso tão acolhedor Especial, que ela me acolhedor. Uhum. desarmou na hora, me desarmou. Foi Uhum. incrível. Eu lembro até hoje, isso já faz muito tempo, mas me gravou na memória como ela me acolheu com o sorriso. Então, às É. vezes a gente não diz nada, mas o Um silêncio, o sorriso, um sorriso. É. olhar, E o contato hoje, visual. e nesse momento que a gente está vivenciando, a gente anda de máscara, né? E isso realmente é algo que faz uma diferença muito grande. E nas Sim. audiências, às vezes nessas audiências telepresenciais, eles estão de máscara, porque muitas vezes o cliente está no escritório do advogado. E Ah, aí eu sim. costumo dizer para eles, olha, eu quero ver esses sorrisos. E aí eles, mas a gente está de Ah, máscara. Não, eu quero ver o sorriso com os olhos. A gente tem que aprender a sim. sorrir com os olhos. E a gente sorri com Né? os olhos, é verdade. O sorriso Exatamente. verdadeiro, ele enruga essa partezinha aqui. É Sim, é verdade. O olho possível. brilha. Enfim, a gente consegue Isso. sorrir com os olhos também. É, Afinal, a gente se adapta é. a tudo, né? E Deixa eu te uma perguntar outra, uma. diga. Fale. Depois eu pergunto. Não, eu Fale, pode lembrei falar. do sorriso na voz, que existe uma expressão dentro da fonoaudiologia. Eu trabalho bastante com treinamento de call center, aqueles teleatendentes que ligam para as Uhum, pessoas, né, para vender. uhum. E, e muitas vezes aquela voz é robotizada, a gente sente que a pessoa está do outro lado Olha o cansada. colega Jorge Olha o Alberto. Jorge Alberto é lá do Rio Jorge! Grande do Sul, né? Sim, que Boa é noite, bom! Muito Jorge. obrigada, seja bem-vindo. É, Então, nós bem-vindo. costumamos falar assim do sorriso na voz. Se você Sim. está ao telefone e fala sorrindo, a sua voz sai leve, sai simpática, sai agradável, sai acolhedora. Então, Olha, mesmo que eu deixa eu te esteja com contar. raiva, eu não consigo falar com Deixa eu raiva te sorrindo. contar um segredo. Jorge, olha aí, a Carolina, a colega Carolina, inclusive é a presidente da Ah, Amatra, 19, está dizendo Jorge do Rio Grande do Sul para Alagoas novamente. Ele esteve aqui ano passado e ministrou um curso aqui na nossa EJUD, foi muito é? bacana. É Ele é verdade. ótimo, muito competente. O Jorge, a Aline é do coração também. Louca que a Aline venha por aqui qualquer dia Pois desses. é, pois Aline é. Fagundes. Eu só chamo ela de Aline Doral, mas é Eu Aline conheço como Doral Fagundes, é. Fagundes. Olha Ó, o só. Jorge falando aqui do Lie to Me, ó, tem um episódio O do Lie to Me sorriso. onde ele identifica o sorriso na voz. Ah, o Pois é. sorriso na voz é Deixa eu te incrível. contar um segredo. Oi, Jorge. Olá, meninas. A gente fica feliz, né, quando é cumprimentada assim. É, então, Débora, você sabe que eu gosto de cantar, né? Não é segredo pra ninguém. Eu adoro cantar. Ah, eu E vejo eu, umas e lives de assim, vocês. não é nem live, É, a é uns momentos de apresentaçãozinha, assim, os acolhimento. momentos. Ah, também, momento de Ai, muito acolhimento. lindo, muito lindo. Então, e aí, eu quando me vejo depois no vídeo, eu vejo que eu canto sorrindo. Porque é uma coisa que sai tão de lá do coração, sabe? Sim, Não é que eu tão saiba sincero. cantar, mas eu gosto de cantar. Então eu faço aquilo com uma alegria tão grande Uhum, que uhum, quando eu vejo a expressão depois no vídeo, eu me vejo sempre sorrindo. É muito interessante isso. claro, isso é muito. E Olha, também aproxima.
Gosta de E cantar e fazer fazer poesia. poesias Isso. também. As poesias a gente tem aproveitado muitas de alguns seguidores lá do nosso Você é Muito Mais Conciliador. Eles mandam pra gente e a gente aproveita para os acolhimentos, a gente aproveita. Ei, meninas, Belo Horizonte presente. Olá, Belo Horizonte, boa Olha, que noite, boa legal. noite. Muito bacana essa interação. O Brasil é muito rico, né? Esse Muito, intercâmbio muito. cultural, ele realmente só pode enriquecer mais ainda, gente, a nossa noite. Eu queria falar com você, então, um pouco sobre empatia, outrospecção, né? Porque a empatia, ela tem aquela pegada, né? Que era lá no século XX, a era da introspecção. Já a outrospecção, há quem diga que no século XXI nós deveríamos buscar a era da É. outrospecção. Uhum. Bom, esses dias eu ouvi numa palestra que nós não estamos vivenciando uma mudança de era, e sim estamos na era das mudanças. Então, Ai, o que é que você me adorei. diria, né? Bacana, né? O que é que você me Muito. diria sobre essa outrospecção? Talvez as pessoas não tenham ainda ouvido falar muito. Vamos falar de uma forma clara para que as pessoas entendam. O que seria a Aham. outrospecção? Bom, eu conheço esse termo por meio da Tati Fukamati, que ela também fala muito de empatia. Outrospecção é entrar no mundo do outro. Sim. Então, é olhar para o outro tentando entender os pensamentos e os sentimentos. Por isso que tem dois tipos de empatia, a cognitiva e a afetiva. Então, a Santa empatia Catarina cognitiva, também presente aqui. A gente tem ai, que que coisa boa, cumprimentar. Estão da prestigiando, a Marta gente cumprimenta. 12, Pois claro, é, Rio de bacana. Janeiro, muito bom. Rio de Janeiro Então, também. a empatia, eu costumo comparar, eu não sei se todos aqui são da época do rádio, que a gente tentava sintonizar o rádio, ele não era digital, Sim. manualmente. E quando nós não Uhum. achávamos a estação, a gente ouvia um chiado. Então, eu costumo comparar a comunicação sem empatia como uma comunicação cheia de ruídos, Sim. cheia de interferências. E quando há Uhum. empatia, a comunicação, ela entra em sintonia, ela nos coloca em sintonia com o outro, em verdadeira conexão. Porque eu converso, eu ouço, tentando compreender. Tem uma frase que já está batida, mas ela é verdadeira. Nós não escutamos para compreender, escutamos para responder. Era isso Então, que eu ia te precisamos falar, trabalhar. infelizmente. É, A gente precisa trabalhar a escuta. Eu diria assim, a outrospecção, ela seria uma busca, né? Seria a busca pelo equilíbrio entre olhar para dentro e olhar para fora. Algo mais ou menos assim, né? Eu Buscar esse entendo mais equilíbrio. como o equilíbrio ele tem que existir numa conversa, eu preciso estar conectada com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, mas olhar para as necessidades do outro Do outro também. também. Sim, sim, sim. Os americanos costumam falar de empatia como calçar os sapatos do outro, Do outro. mas não é só calçar os sapatos do outro, eu preciso tirar os meus sapatos para conseguir calçar os sapatos do outro. Uhum. Então, isso Nesse significa. aspecto, pode terminar. Depois eu estou danada te interrompendo. Desculpa, Débora, termine. Não, Conclua. eu só queria dizer que nesse aspecto a gente precisa, é que nem ouvir com o copo, eu costumo falar de uma analogia, né? Escutar com o nosso copo vazio. Então, eu preciso Sim. tirar os meus sapatos para colocar o do outro. Quando a gente escuta com a nossa mente cheia de preconceitos, de julgamentos, eu não estou ouvindo com empatia para compreender verdadeiramente o outro. Ainda tem também a questão da empatia sistêmica, que ela mais ou menos vai nessa linha. Por quê? Na empatia sistêmica, a gente procura enxergar o mapa de mundo do outro, o sistema, entender que o sistema de cada um importa, né? Porque eu não sou Sim. eu não nasci do nada. Eu tenho um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma família para E isso a trás. gente Então, tem todo todo. esse sistema importa. Uhum, Então, a é empatia verdade. sistêmica ela ainda vai nessa linha, né? Mas tudo no final, Débora, eu acho que está tudo interligado, né? Eu gosto muito desse termo Tudo. comunicação consciente por isso. E esses dias, deixa eu dar um exemplo agora. Eu estava fazendo uma audiência e os advogados conversando sobre a possibilidade de conciliar ou não, e um deles foi, que era o advogado da empresa, e ofertou, fez a proposta. E aí, antes do advogado da parte autora responder, eu disse, doutor, eu tenho feito muito assim, tem dado certo. Vamos fazer um combinado?
Aí ele, qual o combinado, né? Aí eu disse assim, é o seguinte, o senhor escutou a proposta. Agora eu gostaria que o senhor respondesse, né, aceitando ou fazendo uma contraproposta, tentando não fazer julgamentos, tentando não... tente usar os critérios da sua proposta. Se o senhor for fazer uma contraproposta, o senhor demonstra quais são os critérios dessa sua contraproposta. Aí ele tá certo. Aí na primeira fala dele, ele já deu uma... Porque a proposta, o valor é muito isso. Doutor, combinado. Já foi criticando. Já foi. Aí eu disse, combinado. Vamos fazer o seguinte, doutor. Eu não escutei nada que o senhor falou, nem o doutor fulano, nem ninguém que está aqui na audiência. Então o senhor vai começar tudo de novo. Comece de novo, a gente não ouviu nada. Aí ele começou e deu certo, sabe? Desconstrói tudo isso. Desconstrói. A gente muitas vezes tem que fazer isso, sabe? Mas assim, Débora, é falta da nossa base. A gente não teve isso na escola. Eu advogo que isso deveria estar lá na escola. A gente vê que as crianças, elas passam muitos perrengues porque precisam apresentar um trabalho na frente da sala, lá na frente da turma toda. Tem criança que fica com distonia, né, que sofre, que fica com dor de barriga. Então isso tinha que ser trabalhado desde lá atrás. E a gente, na faculdade de Direito, né, também não tem um preparo para isso. Eu, por exemplo, no meu primeiro período, Introdução ao Estudo do Direito, eu tinha um professor que ele só fazia prova oral. Todo mundo morria, né, antes da prova dele, ficava todo mundo passando mal. Porque logo no primeiro período era prova oral, prova oral, prova oral. Mas assim, a gente precisa aprender isso desde cedo, para que isso não pese tanto, né, no resto da vida da gente. Então, tinha que ter uma mudança. Eu acho que tinha que ter uma mudança. Eu tô vendo essa mudança acontecer. Aqui, por exemplo, a escola da minha filha tem 6 anos, entrou no primeiro ano. Ela tem aula das habilidades socioemocionais, de empatia, de liderança e de comunicação. Então, hoje, algumas escolas já estão introduzindo. É verdade. A escola dos meus filhos já está introduzindo, mas é pequena ainda. Na nossa época não tinha nada. Isso é muito novo. Toda essa questão de inteligência emocional é muito nova. Eu lembro que no semestre passado eu fui a uma apresentação da turminha do meu filho mais velho, que agora fez 11 anos, e eram grupos e cada grupo tinha que apresentar o seu trabalho, né? E os pais estavam lá assistindo. Tinha criança, gente, que estava ali, você via nitidamente, a criança não olhava primeiro, ela ficava assim de cabeça baixa falava que parecia um robozinho, ninguém entendia nada e estava todo mundo querendo entender, sabe? Aí no final abriram para os pais falarem, né? Elogiarem, enfim, falarem alguma mensagem para aquelas crianças. E eu falei nesse viés, eu disse assim, olha, foi linda a apresentação, né? Eu sei que todos se esforçaram bastante, mas eu acredito que a escola poderia promover mais atividades nesse sentido, para que as crianças fiquem cada vez mais soltas, mais leves, que falem de uma maneira natural, né? Entendendo que a comunicação é o natural do nosso dia a dia. Nós precisamos nos comunicar em todas as situações. Então, assim, você já introduziu a fala sobre a escuta ativa e a gente realmente tem essa dificuldade, né, de praticar essa escuta ativa, que é justamente prestar atenção naquilo que o outro está falando, né, hoje em dia acontece demais, infelizmente. Eu estou falando com você e você está aqui no celular. Aí só olha para mim na hora de responder, né? E sem escutar o que eu estou falando. Então, assim, fica aquela... né, é uma coisa horrorosa. Aí tem também aqueles que têm um vício. Meu sogro era assim, que Deus o tenha. Mas eu falava com ele, eu falo num tom de voz mais baixo. Eu acho meu tom de voz baixo. Aí eu falava com ele, e quando eu terminava de falar, ele fazia assim, hein? Aí eu dizia assim, eu não vou repetir, porque eu sei que o senhor escutou tudo. Estou esperando a resposta. E ele respondia, você acredita? E ele respondia. Era mais uma mania. Era uma mania. Era vício. Era uma mania. Era vício. Mas essa questão... Fala. Não, eu costumo dizer que nós somos surdos funcionais. O surdo funcional, ele não tem um problema para precisar colocar aparelho auditivo. O nosso problema está aqui na nossa mente, na nossa atenção. Concentração, atenção. Então, a escutativa, ela tem 5 passos. O primeiro,
cinco momentos. O primeiro é paciência, a gente tem que trabalhar a nossa paciência. Porque se eu escuto com ansiedade e sem paciência, eu corto o outro. Eu já interrompo, eu já concluo antes de a pessoa falar, ou a gente diz assim, tá, pula essa parte que eu já sei. Então, a falta de paciência. Então, geralmente os homens são assim com as mulheres, viu? Pois Os homens são assim com as mulheres, né? Ah, não, não precisa de tanto detalhe, não. Pode pular, pode pular. Pular, isso mesmo. Interesse. Se eu não tenho interesse pela pessoa ou pelo assunto, provavelmente a minha mente se desliga. Então, a gente precisa trabalhar a paciência, o interesse e a curiosidade. Ser curiosa pelo mundo do outro, pelas ideias do outro, ouvir tentando perceber como é que o outro enxerga o mundo. Depois vem a atenção, manter a atenção. É muito fácil a gente se desconectar e a nossa mente pensar nos problemas, nas tarefas pendentes, durante uma conversa. Isso é muito fácil. Então, retomando. Paciência, interesse, atenção. Depois eu vou fazer perguntas, porque as perguntas, elas estimulam o diálogo. Perguntas abertas, principalmente. O que você acha disso? Como você resolveria? Por quê? Então, toda vez que a gente fala com perguntas, faz perguntas abertas, é como se a gente estivesse dando corda para a pessoa falar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção nas palavras, no tom da voz, que às vezes a voz que traz a principal mensagem. Às vezes, a mensagem verdadeira está mais nas entrelinhas do que nas próprias palavras. Então, prestando atenção, eu consigo perceber o não verbal. E aí, depois, o que eu vou fazer? Confirmar. Bom, deixa eu ver, Cassandra, o que você está me dizendo é que... Então, eu devolvo para o outro, dando uma prova de escuta, e até para a pessoa corrigir, se for o caso, né? Porque, às vezes, a gente interpreta mal. Então, tem que ter um processo de escuta. Não é simplesmente escutar e ponto. Imagine que nos processos, né, judiciais, a gente ainda tem uma outra questão, Débora. Aquilo que não foi dito. São as chamadas lides sociológicas. Então, a gente dá a oportunidade de a parte falar e muitas vezes a gente escuta aquilo que não foi dito em lugar nenhum no processo. Outro dia, até o juiz Sam Storch parafraseou o Príncipe e disse assim, o essencial é invisível aos autos. Imagine. Ai, que ótimo! Imagine, e em várias situações eu já me peguei... descobrindo coisas, né, que não estavam escritas em lugar nenhum no processo, e a partir dali é que a gente consegue desenvolver o diálogo, né? Consegue a abertura para iniciar uma conversa, um diálogo prospectivo. Então, realmente, assim, o profissional do direito ele tem que estar muito antenado, ele tem que ser perspicaz, porque... não é só o que está dito, é muitas vezes o que não foi dito, e é aquela questão do silêncio, né, também que você ia falar um pouco para a gente, né? Muitas vezes numa audiência, numa negociação ali tentando conciliar, muitas vezes é necessário o silêncio, mas não é aquele silêncio, é aquele silêncio porque a pessoa vai pensar para poder responder da forma adequada, é o silêncio proativo, né, que você tinha falado antes. Isso. É o silêncio proativo, onde eu organizo as ideias, eu tomo consciência do que eu preciso, das minhas necessidades e dos meus sentimentos, como é que eu estou me sentindo nesse momento para responder para o outro, como é que o outro está se sentindo, o que ele precisa. Então, são segundos que para nós parece uma eternidade, muitas vezes, se a gente não está acostumado a dar esse silêncio, essa pausa restauradora. São segundos que a gente consegue organizar as ideias e falar de uma forma assertiva, clara, direta, respeitosa, relevante. Sim. Então, o silêncio ele é extremamente importante. Com relação ao tom de voz, o que é que você diria pra gente? Qual seria a dica? Qual seria... a gente falou antes de... A gente não falou disso ainda, né? De falar rápido, de falar devagar. A busca tem que ser a busca pelo equilíbrio sempre, né? Mas assim, uma pessoa que fala muito rápido, a sensação que eu tenho é que a pessoa é muito ansiosa. Porque ela tá louca para se livrar daquilo ali, quer sair daquela conversa. O que é que você diria pra gente? Assim, essa é uma impressão que geralmente fica. Quando nós falamos muito rápido, as pessoas vão ter essa sensação. Ela não quer me ouvir, ela tem mais coisas importantes para fazer.
eu não sou importante nesse momento. Ou ela está ansiosa e nervosa, que é pior ainda. Então, falar pausadamente demonstra equilíbrio e autocontrole. Então, fica a dica. Eu me lembro perfeitamente quando eu apresentei meu trabalho de mestrado. Eu estava muito nervosa. Isso que eu já dava curso de oratória há muito tempo. Mas, lógico, estava apresentando o meu trabalho de mestrado, tinha uma banca. E o que eu fiz naquele momento para não demonstrar a minha ansiedade? Eu controlei, eu puxei meu freio de mão, porque a vontade era falar logo para terminar aquela Terminar. Mas eu falei respirando e pausadamente. No final, eu estava muito nervosa, muito mesmo. Só que não, as pessoas não notaram. Eu ouvi comentários, puxa, Débora, como é que você estava tão tranquila? Eu agradeci e não contei. Mas tá contando hoje. Que bom, deu certo, né? É isso aí. Débora, se então, eu te contar o que aconteceu. Vai, pode concluir. Não, só falar rápido demonstra muita ansiedade. Esse é um grande problema. Olha, na minha prova oral lá no Rio de Janeiro, eu não sei se mais alguém já passou por isso, mas olha, veja só, eu sentei naquela cadeira, que é a cadeira que a gente senta e fica de frente para a banca, né? Atrás tem uma plateia. E assim que eu sentei, Débora, um dos examinadores, que ele até já faleceu, o saudoso Tostes Malta, ele pegou o microfone, ele tinha uma falinha bem mansa, já era um senhorzinho, ele era desembargador aposentado, mas ele só gostava de ser chamado de professor, porque ele era professor, ele escreveu vários livros, enfim. E assim que eu sentei, né, eu era a última candidata do último dia de prova, foram 3 dias de prova. Nossa. Eu fui a última candidata do último dia e o resultado disso é que depois da minha prova sairia o resultado do concurso. Então estava todo mundo lá. E aí quando eu sentei nessa cadeirinha aqui, né, chamaram meu nome, eu fui, sentei e fiquei lá aguardando. Aí ele pegou o microfone e disse assim, com a vozinha dele que era bem, bem mansa: eu nunca vi a última candidata do último dia passar no concurso. Imagina. Nossa! Você sabe o que eu fiz? Eu nem sei como eu fiz aquilo. O microfone já estava aberto, eu disse assim, pois dessa vez, professor Tostes, vai ser diferente. Menina, olha, a plateia ria, porque por conta do sotacão, né, lá no Rio de Janeiro. Aí até ele não aguentou e começou a rir. Aí começou a prova já de uma forma, né, tranquila, mais leve, mais descontraída. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas foi assim que eu fui recebida. Nossa, assim o efeito poderia ter sido assim, desastroso. Se a pessoa ela não está pode se desestabilizar, né? Total. Mas, tu não tem presença de espírito. Graças a Deus eu tive. Olha, e assim, agora, sobre o corpo. A fala corporal. Falou do olhar aqui. O corpo fala muito. Aliás, aqui a gente tem que ter muito cuidado para não levar para o exagero essa questão do corpo fala. O que eu costumo dizer? Que nós precisamos assumir essa premissa de que o nosso corpo fala, e para que eu seja bem entendida, eu vou controlar e evitar qualquer tipo de barreira corporal. Então, a falta de contato visual, as pessoas dizem assim, nossa, essa pessoa não me é confiável, não me parece confiável. Olhar no olho, Tem que olhar no olho. Só que às vezes a pessoa, ela é confiável, só que ela é tímida. Então, é muito... o Walter aí, isso mesmo, Walter. O olhar é extremamente importante, porque ele fala, ele demonstra interesse, ele demonstra atenção, ele demonstra verdade. A postura nossa é extremamente importante, porque também mostra credibilidade e segurança. Então, nós temos que ter consciência para onde eu estou olhando. Consciência corporal também, né? Corporal. Aliás, agora que nós estamos no mundo online, isso até, por um lado, ajuda, porque nós podemos nos ver aqui no vídeo. Então, às vezes, se não tivéssemos essa possibilidade, como se fosse um espelho, muitas vezes a gente faz caras e bocas que não se dá conta. Tem pessoas que são muito sinceras pelo olhar. Muito transparentes. E elas entregam muito, mas assim até demais, né? Porque passam... Super sincero. Super sinceras, isso mesmo. E não deveriam ser tanto. Então, precisamos ter consciência dos gestos também, os movimentos corporais que podem demonstrar ansiedade, insegurança. Agora, o que eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo
é levando muito à risca essa interpretação no outro. Então, por exemplo, a pessoa está estalando os dedos, o que pode demonstrar insegurança, eu posso pensar, ela está mentindo. Isso. Então, às vezes a gente leva tão ao pé da letra que acaba se enganando, porque é uma impressão, mas tudo bem que a primeira impressão é que fica, mas às vezes é uma impressão que pode estar errada. Eu me lembro uma vez que a gente estava ministrando um curso aqui na escola judicial, e a gente comentava muito sobre essa questão de analisar a linguagem corporal das testemunhas. Então, eu me lembro que um juiz falou assim que tinha uma testemunha que estava o tempo inteiro assim, se mexendo na cadeira, se balançando. Quando a gente pede para parar, cadeira, eles se acabam. Sabia disso? E aí o que parece? Parece que a pessoa tá louca para ir embora, né? Tá louca para ir embora. No caso, ela tava louca para ir no banheiro. Coitada. Aí que tá. No caso dela, era no banheiro. Então, às vezes, a gente se engana. Tem um livro que é bárbaro. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que A Inteligência Não Verbal. Os Segredos de um Agente do FBI. É bárbaro. E o autor coloca aqui algo muito sensato. Que antes de a gente olhar para o outro e ficar julgando, olha, ele está mentindo, ele está inventando, só com elementos, a gente precisa olhar o estado neutro da pessoa. Como é que ela é no seu dia a dia? Então, ele coloca que, às vezes, interrogando pessoas, ele faz perguntas banais, perguntas bobas, para trazer a pessoa para o seu estado neutro, seu estado mais natural e normal. E aí, quando ele entra no interrogatório, ele consegue ver quando é que a pessoa sai do seu estado normal, neutro. E aí ele consegue perceber. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu li alguma coisa, Débora, que diz o seguinte, que somente 7% da expressão é por meio da linguagem verbal. O restante é gestual, é o silêncio, não é? Então, assim... É muito importante a gente cuidar dessa imagem, né? Dessa impressão que a gente passa por meio desses gestos. Né? Eu tenho um caso para te contar. Mais um caos. Na época eu ainda era juíza no Rio. E foi muito interessante, porque na audiência o advogado ele estava... Não conseguia entender, não era com aquela audiência que ele estava irritado. Porque aquela audiência era uma audiência simples, né? Eu ia receber a contestação, ia marcar a audiência de instrução, enfim. Mas ele estava o tempo inteiro dando muxoxo. Vocês sabem o que é muxoxo? Não. Sabe o que é muxoxo? Não sabe o que é muxoxo? Muxoxo é assim, ó. Faz assim. Os tiques. A gente chama de a pessoa irritada, aí faz... Não, mas não é tique, é um barulho, estalo que faz quando a pessoa tá chateada. Eu não sabia que isso tinha nome, eu sei. Muxoxo, até tem um livro de Jô Soares que ele fala dos muxoxos. E aí, juro, e aí, né, ele fazendo aquilo direto, aí eu virei pra ele e disse assim, doutor, o que é que tá acontecendo? Por que o senhor tá, assim, com esses muxoxos todos aqui? E ele não entendia o que era muxoxo, porque ainda tem essa barreira, né? A barreira do sotaque, das palavras típicas de cada local. Agora, me faltou, como é que a gente chama isso? Regionalismo, aqui nós chamamos de regionalismo. Pois é. E aí ele ficou preocupado, querendo saber o que era muxoxo. Eu disse, é isso que o senhor está fazendo aí, olha, doutor. O senhor está o tempo inteiro assim... Isso é típico de quem está assim, com alguma preocupação. Contrariado. Assim, parece contrariado. Que a pessoa está contrariado. Isso mas mesmo. No final, sabe como terminou essa audiência? Todo mundo rindo, porque todo mundo aprendeu que era muxoxo. Aí ele disse, não, doutora, não é nada aqui com a audiência, não, porque eu estou realmente hoje, meu dia até eu estou preocupada. Então tá bom. Vá, resolva a sua vida, mas não dê muxoxo nas minhas audiências mais não, viu? Viu? O que um comentário bem-humorado faz? Quebra barreiras. Isso. Alguém falou aqui agora, o Walter, né? O Walter perguntou da voz alta. Um outro elemento que fala muito é o tom de voz. O tom e o volume. Então, a voz, ela passa sentimentos. A gente consegue perceber tom de deboche. Então, eu posso falar com uma pessoa só por telefone e falar assim, oi, tudo bem? E ela dizer, tá tudo ótimo. Com essa voz, as palavras disseram, está tudo ótimo. A palavra, a linguagem, disse uma coisa. Mas a gente tem certeza que a pessoa não está bem. Porque ela falou com uma voz de ironia. Então, o tom da voz
passa as nossas emoções, eu preciso controlar para não passar raiva, cansaço, ironia e deboche. E o volume, tem gente, a gente costuma falar aqui, tem umas regiões aqui de colonização italiana, que os italianos falam muito alto. E gesticulando, então, né? E gesticula, isso. E aí as pessoas nascem naquela família de italianos e têm como hábito falar alto. Normalmente, quando nós falamos muito alto, a impressão é de agressão. Parece que eu tô gritando, que eu tô xingando o outro. Querendo ganhar no grito, né? Que a gente fala. Ganhar no grito. Até porque muitas vezes isso acontece. A gente não tem bons argumentos, a gente ganha no grito. Quer ganhar no grito, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Não aumente seu tom de voz, melhore seus argumentos. E é verdade. Sim, só que tem gente que tem naturalmente a voz forte. Então, para essas pessoas fica a dica. Controla o seu tom de voz, fala mais baixo para você não ser interpretado como uma pessoa mandona, grosseira, uma pessoa que impõe as suas ideias. Ô, Débora, eu sei que tá longe da gente conseguir esgotar, né? Assim, hoje é uma primeira live sobre essa temática, que eu espero que a gente faça outras, porque é um tema muito interessante. Não, ainda não, porque agora não tem esse negócio de cair com 1 hora, não. A gente tem um tempo a mais. Mas assim, né? Eu sei que você tem seus afazeres, né? As pessoas que estão nos assistindo também têm. Então a gente vai conversar mais um pouquinho, mas a gente vai já deixar combinado para um próximo encontro. Nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a linguagem positiva, o papel da linguagem positiva, né? E também com aquele enfoque que a gente precisa muito lá no nosso dia a dia, por exemplo, nós juízes, né, os servidores, a gente precisa muito ter essa linguagem positiva para exercer papel de liderança, para gerar engajamento, gerar conexão, entende? Então eu queria que você desse uma pincelada também para os advogados que têm seus escritórios, precisam também exercer esse papel de liderança, né, gerar engajamento, conexão. Fala para a gente um pouquinho dessa linguagem positiva. Eu sou apaixonada por esse tema. Para tudo que nós falamos, eu posso dar um enfoque positivo ou negativo. É que nem aquela analogia que a gente mostra esse copo aqui, ele tá quase... cheio ou vazio, né? O copo pode estar meio cheio, meio vazio, depende do meu foco, do meu enfoque, da perspectiva. E a comunicação, ela também passa por esse processo. Então, eu posso falar assim, nós não podemos lhe dar um desconto de 10%. Eu estou olhando o enfoque negativo, eu não posso. Agora eu posso dizer assim, eu posso lhe dar um desconto de 5%. Eu tô dando o enfoque positivo. Ao invés de falar assim, não teima para a criança, eu posso dizer assim, obedece. Não levanta, fica sentado. O não no nosso cérebro, ele não tem uma representação. Então nós escutamos o que vem depois. Isso é tão Outra forte. coisa, assim, é muito forte. Por exemplo, a Débora, vê se não esquece. Não, Débora, lembra de fazer tal coisa, né? Isso mesmo. Ou até na cobrança, né? Você esqueceu o que nós falamos ontem? Se eu disser assim, você lembra o que nós falamos ontem? Já fica mais leve. Exatamente. Deixa eu cumprimentar a Carol, que entrou, está aqui acompanhando também. Carol é lá do TRT 18. Oi, boa noite, boa que ela tá aí. Ela participou da nossa turma lá do curso. Muito obrigada pela presença. Que alegria. Pois é. E agora eu queria contar uma história que foi muito interessante, porque a mudança foi muito rápida com a linguagem positiva. Que foi no primeiro dia de escola da minha filha, que ela estava entrando no primeiro ano, escola nova, turma nova, tudo novo, um mundo novo. E ela chegou naquele primeiro dia, eu vi que ela estava nervosa, super apreensiva. E daí eu falei assim, como é que tu tá se sentindo? Dela, mãe, eu tô com medo, eu tô nervosa. O novo assusta, porque eu não conheço o novo, claro. Eu não conheço nenhum colega. Ela tava com o olhar negativo, né? E daí eu falei, filha, olha que legal. Tu vai fazer 25 novas amizades. Vão ser 25 colegas novos para te convidar para o teu aniversário. E ela parou, foram segundos que ela parou e pensou e abriu um sorriso. É mesmo, mãe, muito melhor do que 25 alunos novos. E deu.
e aquilo se resolveu, assim como se fosse um passe de mágicas. Nem eu imaginava que o efeito seria tão rápido, que eu estava ainda num processo ali de acalmar, Sim. mas foi incrível. Então, assim como acontece com criança, nós adultos também não gostamos de ouvir não. Então, tem muitas frases que eu não preciso dizer não. Eu não gosto de ser mandada. Eu posso dizer assim, eu prefiro trabalhar com mais autonomia. Sim. Eu não gosto de receber feedback por escrito. Eu prefiro feedback verbal. Então, a gente pode explorar muito essa linguagem positiva para obter mais engajamento, mais motivação, mais cooperação. Nós aqui dessa área jurídica, né, os profissionais do direito, eu acredito que a gente precisa enxergar que o nosso trabalho é ajudar a encontrar soluções. Mas a gente escuta muito as pessoas dizendo, o meu trabalho é tentar resolver os problemas dos outros, tentar ajudar a resolver. Resolver problema é diferente de tentar encontrar soluções. A forma positiva seria tentar encontrar soluções, ajudar a encontrar soluções. Perfeito. Né? Eu lembro também de um curso de oratória que eu sempre peço para cada participante falar da expectativa do curso, por que se inscreveu. E aí tinha um participante que falou assim, eu estou aqui para ver quais são os meus defeitos. E aí passei a palavra para os demais, quais são os meus defeitos. No curso de oratória a pessoa descobre todos os defeitos que tem. Mas foi interessante que o colega do lado falou assim, eu tô aqui para ver onde eu posso melhorar. Olha e isso só, tem outra impacto perspectiva. no resultado. É outra perspectiva e isso vai gerar uma ação positiva. Então a gente precisa se policiar muito. Tá no nosso inconsciente a linguagem negativa. Precisamos mudar o nosso olhar para conseguir criar uma linguagem mais positiva. E melhorar um pouquinho a cada dia, né? Não precisa a gente querer sair da água pro vinho, a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia, né? Vai fazendo experiências, né? Vai experimentando como é que fica melhor a comunicação com aquele determinado grupo, como é que a gente pode desenvolver um diálogo mais proveitoso, né? Enfim, eu penso assim, que cada dia melhorar um pouquinho. Quando a gente pensou naquela questão do acolhimento, que você até já falou que viu como é que foi justamente nessa intenção, sabe, Débora? De tentar trazer para o jurisdicionado, né, aquela pessoa que vai para o ambiente da justiça com medo, assustado, sem saber o que vai encontrar, uma normalização. Para ele entender que aquilo ali é um ambiente que ele está ali para tentar solucionar aquela questão dele, né? E que para ele se sentir acolhido. Então é um momento rápido, né? Presencialmente a gente fazia, era um momento rápido, de boas-vindas mesmo. E aí transmitia sempre uma mensagem que levasse a alguma reflexão, né? A gente precisa muito bater na tecla da autorresponsabilidade, né? Da necessidade de autorresponsabilidade e também de empoderamento, que eles têm capacidade de resolver as questões desde que queiram, né? E que façam isso com essa autorresponsabilidade e com o apoio, né, dos advogados que contrataram, enfim. Então, é sempre nessa... E você sabe que o fato de ter atuado, fazendo esse acolhimento durante algum tempo, antes da pandemia, trouxe para esse momento da pandemia uma tranquilidade para essas audiências telepresenciais. Né? Que num primeiro momento, eu mesma fiquei muito... pensativa, né? Assim, será como é que vai ser isso? Será que vai dar certo, né? Mas é o que você falou, o fato de não estarem frente a frente facilita em muitas das situações, porque eles conseguem conversar, porque frente a frente, muitas vezes, que eles sentam mesmo, frente a frente, partes, né? Sim. Os reais envolvidos. Então, muitas vezes, eles sentam e fazem isso aqui, ó. E olha pro lado. Olha pro lado, claro, não quer assim... Pra baixo, não quero papo, não quero conversa, né? Não quero... enfim, e ali né, essa questão da tela, né? Talvez se sintam protegidos. Eu não estou ali do lado, não estou na frente, eu estou aqui no meu ambiente seguro, né? Tô no meu ambiente tem uma seguro, tela ali, né? Tem uma tela. E nessa questão da comunicação, a gente sabe, o que você já falou antes, né? Mas acho que vale a pena a gente bater nessa tecla. Muitas vezes a gente precisa recontextualizar, né? Porque às vezes, se a gente deixar da forma como foi dito, aquilo às vezes gera um impacto tão negativo e a gente não consegue mais dar vazão ao diálogo. Eu vou te dar só mais um exemplo, outro caso.
Certo dia eu estava fazendo... certo dia eu estava fazendo audiência e nesse dia, para variar, a sala estava lotada, inclusive de estudantes. Estagiários, estudantes de direito que vão para lá assistir as audiências, porque precisam daquele tempo, né, que conta como daquela carga horária lá extra. E tinha também umas crianças, não eram crianças, eram adolescentes, né, assim, acho que de seus 13, 14 anos, que eram de um programa que se chama Trabalho, Justiça e Cidadania. Eles estavam visitando o tribunal. Esse programa é um programa da ANAMATRA, que é a Associação Nacional, e que as AMATRAs replicam, né, regionalmente. Então, essas crianças estavam nessa sala nesse dia, porque eles tinham ido conhecer o ambiente do tribunal. E o que é que aconteceu? Chamamos as partes, aí entra a reclamante com a advogada e o reclamado sem advogado. Sentaram lá. Dei bom dia novamente, né? E perguntei pelo advogado dele. Ele disse que não teve condições de contratar, mas que estava ali para tentar resolver. E aí a advogada dela me disse assim, doutora, a minha cliente, ela até quer conversar sobre um possível acordo e tudo, mas ela precisa fazer um aditamento inicial. Vou precisar de um prazo para aditamento, porque ela descobriu que estava grávida. Depois que ajuizou a ação, descobriu que estava grávida. Eu disse, tá certo. Aí virei para ele e disse, olha, o senhor vai ter mais uma oportunidade de tentar, né, contactar um advogado, ou caso contrário, o senhor permanece vindo sozinho e a gente conversa, mas ela vai precisar fazer esse acréscimo na petição dela. E aí ela virou, excelência, só que tem um detalhe nesse caso. Eu disse, pois não, doutora, é porque ela tá grávida dele. Menina. Meu Deus. Gente, aí, não acredito. A vara do trabalho se transforma... A vara do trabalho se transforma em vara de família, né? E aí eu olhei assim para ele, era um pequeno escritório, uma imobiliária pequena, e ela trabalhava nessa imobiliária e era assim, acho que ela era a única funcionária da imobiliária, era alguma coisa muito pequena mesmo. Ele disse que já tinha até fechado esse escritório, porque não podia mais pagar o aluguel, enfim. E aí quando ela disse isso... Aí eu olhei assim para ele, aí ele falou a única frase que ele não deveria ter falado naquele momento. Ele estava diante de uma juíza, né, uma advogada e a ex-trabalhadora que tinha sido uma fé, no mínimo uma fé, né? Eles tinham tido algum relacionamento. E aí ele virou e disse assim, excelência, se eu for mesmo o pai, eu vou arcar com todas as minhas responsabilidades. Colocou em xeque, né, a honestidade da moça. E aí eu baixei a cabeça. Começou. Engoli em seco, respirei, né? E voltei com o sistema 2. Aí eu disse assim, dona fulana, olhei para ela e disse assim, dona fulana, a senhora entendeu o que ele falou? Ele acabou aqui de dizer que ele é um homem muito responsável e que a senhora não precisa se preocupar, porque ele vai arcar com todas as responsabilidades desse filho. E na hora o semblante dela mudou, porque ela já tinha ficado com aquela cara de raiva, né? E aí o semblante mudou, e aí eu aproveitei, e as crianças, aqueles adolescentes, né? Com os olhos desse tamanho, querendo entender o que era aquilo, os estagiários, a sala lotada. Aí eu virei assim para os dois e disse assim, agora é o seguinte, a audiência, né? O prosseguimento da audiência vai ser na data tal, daqui a uns 20 dias mais ou menos. Mas eu quero fazer um combinado com os senhores. Os senhores precisam conversar. Precisam conversar e se entender, né? Tentem se entender. Tentem chegar aqui com alguma solução. Porque, assim, parece que vocês vão ter um vínculo para sempre. Então, é melhor que esse vínculo seja de forma harmoniosa. Né? Tentem conversar, me prometam isso, e cheguem aqui da próxima vez, né, num ambiente tranquilo, para me dizerem o que é que conversaram e tal, e tal, e tal. Na audiência seguinte, eu estava até esquecida. Quando eu vi de novo o caso na pauta, que eu olhei e disse, até hoje. Aí chegaram de mãos dadas, Débora, mãos dadas. Ah, não. Mãos dadas. Excelência, excelência. Ele, excelência, excelência. Vai ser uma menina, vai ser uma menininha. E eu já escolhi o nome, vai ser Aurora. Olha. Ai, que incrível. Eu fiquei tão... Sabe quando você não espera aquele resultado, né? E foi um resultado assim, melhor do que qualquer outro. Eu disse, poxa vida, parabéns para vocês. Sentem aqui, me contem tudo, não escondam nada. Que ótimo. E aí foi desse jeito. E até hoje o meu assistente de audiência fala desse caso.
Ele diz assim para Esse mim, doutora, o meu assistente de audiência diz assim, doutora, lembra daquele dia do galeguinho? Ele chama esse reclamante de galeguinho, porque ele disse que ficou vermelho. Ele disse, quando a senhora falou, olhou para ele, disse que ele tinha que conversar com ela, ele ficou vermelho, vermelho, cor de sangue. Mas no final deu certo. O poder da transformação, né? De como é importante a gente mudar a forma como a gente fala, né? Porque nesse momento, né, eu falei num tom de voz assim, fui mais assertiva mesmo, né? De dizer assim, olha, vocês precisam, como adultos, tentar solucionar essa questão. Né? Pelo menos nesse âmbito aqui, porque parece que pro resto da vida vão ter algum vínculo. E aí pronto, e aí deu nisso. Não, e transformar as palavras dele no enfoque, sim, a recontextualização. Isso aí foi realmente... Foi incrível. Isso foi o passo mais importante para mudar a perspectiva dela, né? Que já estava provavelmente pronta para se defender, para rebater, para atacar, exatamente. Né? Ai, adorei esse exemplo. Incrível, muito, muito legal. Foi muito bom mesmo. Nesse dia eu fiquei feliz comigo mesma, digamos assim. Missão cumprida, né? Porque porque assim, a gente, né, pauta de audiência é caixinha de surpresa. Então, cada vez acontecem coisas diferentes e você tem que estar preparado, né? Com o espírito desarmado para tudo que vai acontecer ali. E muitas vezes a gente é surpreendida com esse tipo de situação. Então, não adianta, é o que vai acontecer naquele momento. E aí você tem que ter realmente esse, né, o autocontrole, né, tem que... O jogo de cintura. E isso é com o tempo mesmo que a gente vai adquirindo, né? Vai passando por várias situações e vai ficando aprendendo a driblar. E a clareza de onde se quer chegar, né? O objetivo, saber qual é o seu objetivo em cada situação. Então, o objetivo nessa audiência era fazer essa conciliação. Porque se fosse assim, rebater, olha, esse cara é um sem vergonha, eu vou colocar ele no lugar dele, vou falar. Aí não ia dar certo. Mas aí é que tá. Aí é aquela premissa anterior, aquilo que eu falei antes, que como profissionais do direito, né, que naquela situação ali, a gente tem que se colocar como? Primeiro, no papel de quem está ali para ajudar a retomar um diálogo que em algum momento foi perdido. Então, eu não posso querer... tem uma colega até do TRT18, não sei se você a conheceu, a doutora Wanda, que ela diz assim, ó, a audiência está pegando fogo, ela levanta uma plaquinha e diz assim, eu sou só a juíza. Eu fui a última a saber de tudo que está se passando aqui. Né? Então, assim, tentem conversar para se entender. Eu sou só a juíza. Então é por aí, é porque a gente vem de uma sociedade, de uma cultura, a cultura da terceirização da solução, do litígio e da terceirização da solução. Né? Por isso a chamada de consciência para a autorresponsabilidade, né? Para o empoderamento é tão necessário, né? É tão importante. Olha, mas que papo gostoso, e as pessoas ficaram com a gente até aqui. Olha, já estamos aqui falando há 1h13. Então, passou muito rápido. Que coisa boa. Eu vou te explorar só mais um pouquinho. Prometo. Claro, eu tô adorando. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do não positivo. Né? Assim, enfatizar mais um pouco, a gente já falou, né, das formas de dizer não, que o não é importante e tudo, mas assim, como seria, né, um exemplo de não positivo? E aí depois você pode fazer suas considerações finais e eu vou fazer os agradecimentos também. E a gente já fica combinado aqui que a gente terá um próximo encontro e vai dar prosseguimento a essa conversa tão boa. Que legal. Então, o não positivo, ele serve para mostrar que esse não é uma má vontade, não é uma questão de eu não querer colaborar. O não positivo, aliás, eu vou dar um passo para trás. Tem 3 formas não assertivas de dizer não. A primeira é aquela pessoa que diz não porque não e azar se o outro gosta ou não gosta. É aquele não curto e grosso. O segundo é a pessoa que fica em cima do muro. Ela não quer se indispor, então ela enrola. Ela diz que talvez, quem sabe, ela gera uma expectativa, uma falsa expectativa. Tem o terceiro tipo de não. E na hora de decidir, se abstém, né? Na hora de decidir mesmo, se abstém. Justamente, isso mesmo. E tem o terceiro tipo de não, que é que nem coração de mãe, eu chamo, né?
Sempre cabe mais um. Então, eu não podia fazer isso, mas eu abro uma exceção. Para a pessoa não ficar chateada comigo. É aquela pessoa que não consegue nunca impor limites. Não consegue dizer não. Ela se sobrecarrega. Então, o não positivo é aquele não onde eu demonstro empatia, eu mostro que esse não, ele tem um porquê, ele é genuíno, ele tem uma boa explicação, e aí depois eu ajudo a pessoa mostrando uma alternativa, dando uma sugestão. Então, dessa forma, eu chamo de não positivo, porque não é não porque não e ponto final. Existe quando você consegue chegar nesse ponto, né, de dar a sugestão, porque às vezes a pessoa já ficou tão chateada que ela já bateu a porta. Isso. Mas aí entra a primeira camada, ser a empatia. Quando a gente começa, antes de dizer o não, com a empatia, olha, eu entendo a sua necessidade, eu entendo a sua situação, olha, eu gostaria muito de poder lhe ajudar, eu gostaria muito de lhe dizer que sim, só que daí a gente dá a explicação. O que acontece é que aí argumenta bem, tenha bons argumentos, dê uma boa explicação. Às vezes aqui a gente precisa até dizer o óbvio, que para o outro não é. Então a gente tem que gastar um pouco da nossa lábia explicando o porquê para a pessoa, senão ela vai achar que a gente não está nem aí para ela. E por fim, tentar, porque às vezes talvez não tenha uma sugestão, uma alternativa para aquilo que a pessoa não solicita. Mas com a empatia e com um bom argumento, já ajuda a pessoa a não ficar ali com aquela sensação de má vontade, de que ela não é importante. É uma estrutura, o não positivo. Muito bacana. Olha, eu ficaria aqui, viu, conversando mais e mais. Eu mas a gente eu adoro falar. Mas a gente vai encerrar, né? Vai agradecer aqui essa audiência que foi tão bacana, a interação. Sim, muito obrigada. Se perguntaram e a gente não conseguiu responder ao longo da live, mas é porque realmente o papo fica tão interessante que eu não consigo acompanhar. Eu também. Infelizmente não consigo. Mas assim, eu queria terminar assim, te dizendo que foi muito rica a experiência. Todo mundo está aqui agradecendo. Excelente live, parabéns. Eu quero dar os parabéns para vocês, que vocês fazem um trabalho que é transformador para a sociedade, muda completamente a visão de justiça, e que esse trabalho sirva aí de exemplo para todas as outras escolas judiciais, para que as pessoas também tenham esse olhar de acolhimento, de conciliação. Eu sou uma fã número 1 do trabalho. É uma busca pela humanização, né, da justiça. Ela está falando, talvez, não sei se todos que estão aqui conhecem, mas ela está falando do perfil Você Muito Mais Conciliador, que eu mantenho com a minha irmã. E lá a gente realmente trata dessa temática de solução adequada de conflitos. Quem tiver aqui e não conhece ainda, por favor, vá lá conhecer. Gente, entra, vai. É lindo. É muito bacana. Mas aqui pela Matra 19, eu gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceito esse convite. E quero dizer que vou te chamar de novo, né? Fique à vontade para dizer com o maior prazer. Sim ou não. Fique à vontade. Já para dizer sim ou não. Mas assim, foi muita alegria também para a gente e acredito que para todos que assistiram foi muito didática, né? Você falou dando exemplos, enfim, a gente conseguiu uma interação muito boa. Que bom, foi uma troca muito legal. Deixa a tua mensagem final aí pra gente. Então, puxa, O que você quer dizer? Eu quero dizer uma frase aqui que agora me veio, eu adoro frases, né? Mas tem uma que é assim, você não precisa dizer tudo que pensa, mas precisa pensar em tudo que vai dizer. Então, que a gente possa parar, respirar, refletir e olhar para o outro com um pouco mais de carinho antes de falar tudo que a gente quer dizer antes. Vale mais a pena. Com certeza, Sistema 2 na veia. Sistema 2, a gente vai ser muito mais feliz, não vai se arrepender depois. Pois é. Alguém perguntou aqui, Débora, sobre o nome do livro. A Martinha perguntou. O nome do livro de novo, por favor. Vamos ver. Aqui, Inteligência Não Verbal, Joey Navarro. Inteligência Não Verbal, Joey Navarro. É muito interessante.
vale a pena. Eu já li muitos livros de comunicação de linguagem corporal. Esse aqui traz uma leitura muito sensata e nesse mundo jurídico ele também traz muitos exemplos interessantes e enriquecedores. Ai, coisa boa. Então, muito obrigada mais uma vez, em nome da Amatra 19. Gratidão, eu que agradeço. Gratidão também, foi muito bacana, muito bom conversar contigo, ouvir esse sotaque gostoso, fazer essa... muito bom, eu gosto mesmo. E dizer que é isso mesmo, né? Como a comunicação é quase tudo, então vamos cuidar dessa comunicação, vamos pensar daquela forma, eu tenho que me fazer entender. Né? Se o interlocutor não está entendendo, então está comigo. Eu tenho que resolver, a responsabilidade é minha. Tenho que me fazer entender. Né? Então a gente precisa evitar ruídos, falar de forma mais clara, objetiva e de forma positiva. Empática. Bacana. Isso aí, para todo mundo ser mais feliz. Isso. Obrigada, então, gente, uma boa noite. A live vai ficar salva. Quem quiser depois assistir com calma, vai ficar salva aqui no perfil da Amatra 19, tá? E depois eu também vou tentar compartilhar no meu perfil. Ai, ótimo, ótimo. Eu não sei direito como é que faz esse compartilhamento, mas assim, vai ficar salvo aqui. Aí eu acho que você consegue... acho que eu consigo depois. Pelo IGTV, né? Acho que consegue. Isso. Então tá. Então... Obrigada, boa noite. Foi um imenso prazer estar aqui contigo. Obrigada. Prazer foi meu. Então. Prazer foi nosso. Até a próxima. Combinado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.